Oi, tudo bom? Professor Anderson aqui falando, professor de Geografia. Estamos começando mais uma semana de aulas. Espero que vocês estejam animados, tá bom? Esse vídeo aqui eu vou explicar algumas dicas de como vocês irão desenvolver essas aulas para assim ter o melhor proveito, tá bom? Então vamos lá. Antes eu preciso dizer uma coisa. Estamos distantes, porém juntos. O que isso quer dizer? Que mesmo vocês estudando sozinhos em casa, com a ajuda dos pais, da internet, nunca se esqueçam que nós, professores, estamos juntos. Qualquer dúvida, qualquer necessidade de explicações, basta enviar uma mensagem que nós, com certeza, iremos respondê-los. E, em um momento oportuno, nós estaremos ao vivo para poder tirar essas dúvidas, tá bom? Então, fiquem tranquilos. Para essa aula dessa semana, eu tenho algumas dicas. A primeira dica é o seguinte: escolham sempre um local silencioso e confortável para vocês estudarem. E procure estudar também todos os dias no mesmo horário. Isso vai facilitar muito a concentração e o entendimento de vocês em relação às aulas, tá bom? Para essa aula de geografia, vocês vão precisar de algumas coisas simples, como lápis, borracha. Mantenham sempre o caderno de geografia de vocês para anotar qualquer coisa que seja necessária, fone de ouvidos, caso tenham, e o celular propriamente dito, que é o celular que vocês, espero, estejam usando para poder desenvolver essa aula. A terceira dica é manter a aula sempre aberta do lado de vocês, no celular de vocês. Assim vocês vão acompanhar todos os textos, podem ler os textos que nós professores preparamos e assim vai facilitar muito a vida de vocês, tá bom? A quarta dica aqui é o seguinte: todas as informações que vocês vierem a colocar no caderno, nunca esqueçam de colocar a data e o título da matéria. Assim, quando voltarmos às aulas físicas na escola, vocês poderão relembrar esse material, tá bom? 5. Outra dica importante: ao terminar a aula, realizar a atividade e enviar seu trabalho ao professor. Todas as aulas, no final, têm uma atividade para ser feita. Essa atividade, ela vai fazer com que você retenha o conhecimento da aula. Caso tenha dúvida, peça ajuda ao professor, ok? Então, desenvolva a aula, faça a atividade e, importante, sempre envie para o professor quando você terminar. E onde você vai fazer essa atividade? Essa atividade vai estar sendo feita lá na sala de aula, onde você já está acostumado desde a semana passada, tá bom? E o 6, muita dedicação na realização das atividades. Os professores de geografia pedem para avisar que estão com saudades. Professora Rose Saldanha, professora Ana Souza, o professor Leonardo e eu, o professor Anderson. Em breve, ou quando for necessário, com certeza estaremos juntos novamente. Bom, aula de hoje. A aula dessa semana de geografia, vocês aprenderão a identificar e caracterizar os principais tipos de climas existentes no Brasil. Lembrem lá do sexto ano que vocês estudaram o que são os climas? Quais as diferenças entre os climas? Agora vocês vão identificar como são os climas do Brasil, propriamente dito do Brasil. Tá bom? Esse é o assunto dessa nossa aula da semana. Aí eu venho com essa pergunta. O primeiro slide mostra essa pergunta para vocês. O que vocês preferem? Imagine que você pudesse viajar agora para qualquer um dos dois lugares das fotos ao lado. Qual você escolheria? Essa praia com muito calor, quente no Rio de Janeiro, ou um local mais frio, como São Joaquim, no estado de Santa Catarina? Então, o que você vai fazer? Nesse primeiro slide, você vai escrever a sua resposta no seu caderno de geografia. Qual das duas fotos você escolheria? Por que você está escolhendo essas duas fotos? Uma das duas fotos. Então, você vai registrar isso no seu caderno, tá bom? E o próximo slide vai continuar perguntando para você. Cada pessoa vai preferir um tipo de lugar, não é verdade? Tem pessoas que preferem um clima quente, outras pessoas preferem um clima frio. Aí vem a pergunta agora, e por falar em climas, você sabe quais são os principais tipos de clima do Brasil? Esse é o assunto que você vai estudar. Então prepare-se que vamos para mais uma aula de geografia. Esse próximo slide, quando vocês verificarem na aula de vocês, vai ter esse mapa
com o globo terrestre, explicando as zonas climáticas da Terra. Esse é um assunto que está sendo revisto. Você aprendeu isso lá no 6º ano, quando o professor te explicou que o nosso planeta é dividido em várias zonas térmicas. Uma zona mais quente e as outras zonas mais frias. Isso de acordo com a insolação, ou seja, com a quantidade e a forma com que os raios solares incidem sobre o nosso planeta. Então você pode ver que nós temos duas zonas polares, a zona polar norte, a zona polar sul, as zonas intermediárias de clima não muito quente, um clima temperado, e a zona quente da nossa região, a zona tropical. Esse é um assunto que vocês aprenderam lá no 6º ano. Isso serve para explicar onde está localizado o Brasil. Olha o Brasil aqui. Então, de acordo com essa localização do Brasil, você consegue entender as diferenças dos climas do Brasil. Tá bom? Relembrando, isso aqui é uma revisão do 6º ano. O próximo slide mostra para vocês os principais tipos de clima que existem no Brasil. Então vocês podem ver que o Brasil tem o clima equatorial, o clima tropical, um clima semiárido, o clima subtropical, o clima tropical litorâneo e o tropical de altitude. Ok? Então esse é o mapa do Brasil, caracterizando os climas do Brasil, a localização de onde esses climas acontecem. Tá bom? O próximo slide, então, é um mapa mental, onde você pode verificar as características de cada um dos climas. Então, lendo aqui, você vai identificar a característica de cada um desses climas. Tá bom? Continuando, existe um vídeo. Esse vídeo também vai mostrar para vocês quais são as características dos climas do Brasil. Então, é uma forma de você reforçar esses conhecimentos. O próximo slide mostra uma pergunta, onde gostaríamos que você refletisse sobre essa pergunta. A poluição ambiental pode interferir no clima do planeta Terra? Por quê? Você vai colocar a sua opinião e a sua resposta no seu caderno. Tá bom? Então aqui nós conseguimos ver uma foto da Companhia Siderúrgica Nacional, que é uma grande empresa que existe na cidade de Volta Redonda. E essa empresa, ela pode provocar a poluição do ar. E essa poluição ambiental pode interferir? Essa poluição que as empresas, que os carros, que outras fontes poluem o ambiente, pode interferir no clima? É isso que eu gostaria que vocês explicassem nessa parte, tá bom? Aqui embaixo tem um link onde vocês podem ler um pouco mais sobre esse assunto. O próximo slide é o que a gente gosta. Vamos exercitar a mente. São as nossas atividades. E o que vocês vão fazer nessa atividade dessa semana? Vocês vão abrir o formulário que está lá na sala de aula. Nesse formulário existem fotos de 3 cidades brasileiras. Então vocês vão analisar essas 3 cidades e vão me dizer quais são os tipos de climas dessas cidades e as características desse tipo de clima. E a pergunta lá é o seguinte: que tipo de roupa você vai levar para cada cidade dessa que está na atividade? Depois que você fizer, colocar sua resposta, pesquisar na internet, não esqueça de clicar em enviar e dar a atividade como concluída para que o seu professor possa corrigir. Tá bom? E aqui nós temos algumas dicas de sites onde vocês podem ler mais sobre esse assunto. Tá bom? Então, boa aula. Qualquer dúvida, lembrando, nós professores estamos aqui. Um abraço, até a próxima semana. Tchau, tchau.